Então, Bira, queria saber como é que começou essa relação sua com a baixinha. Então, a minha história com a baixinha foi através do meu compadre hoje, o Perfeito Fortuna. Né? O Perfeito me falou dela. Eu sempre fui desde pequeno, né, acompanhei, fui criado com meus avós, que foi um grande líder espiritual, um pajé muito importante do contato, foi ele que fez o contato. E depois do meu avô, continuei vivendo com meu cunhado, que é o Iauá. Hoje é o último homem mais velho do povo Iauanoá, com 105 anos, está dentro de 106 anos. Então sempre me vivi com esses líderes espirituais. E aí eu queria conhecer essa outra pessoa do lado de cá, né, que trabalha com os caboclos, que são os mãe, pai de santo, toda essa linha dos orixás. Eu tinha muita curiosidade. E quando me falou da baixinha, eu falei com o prefeito que eu queria muito, eu gostaria muito de conhecer ela. E até que um dia eu vim ao Rio de Janeiro, né, o prefeito me falou para mim, olha, que a baixinha tinha falado com ele que você, prefeito, você está recebendo os índios que vêm aqui, eu queria muito conhecer os índios que vêm aqui. E eu já tinha falado isso para o prefeito, que eu queria conhecer ela. Olha só a coisa, né? Então o prefeito, quando eu voltei, o prefeito falou, olha, meu compadre está aqui, o Bira está aqui. E aí eu e o Iauá, né? Que é esse nosso pajé, hoje vai fazer 106 anos, e minha filha. E ela veio com o Marcelo, e fomos fazer um trabalho no quintal, só nós mesmo, né? Ali na Gávea, na casa do prefeito. E ali foi uma identificação muito família, né? Eu me senti assim uma mãezona, uma mãe, uma madrinha, uma protetora, apesar de que eu estava do meu lado, um outro com quase 100 anos, né? Ali um grande pajé, mas foi um encontro inexplicável, né? E eu senti dessa mesma forma. E a partir daí eu comecei a fazer visita a ela, eu fui iluminar com o prefeito, né? Eu me encontrei com ela, outra vez fui num trabalho dela aqui na Laranjeiras, né? E eu estava lá um dia sentado, eu amo Iauá. Eu acho que foi nessa mesma viagem, se eu não me engano, acho que. Não, foi outra viagem. E ela falou para mim assim, eu estava sentado olhando o trabalho, eu falei, levanta, por que você não vai trabalhar também? Vai fazer o passe. E ela sabia que nós trabalhamos assim também. Nos nossos trabalhos, a gente chama as pessoas, a gente vê que tem algumas pessoas meio estão sentindo dor de cabeça, estão doentes, a gente faz passe. Nós faz Vankushi, nós faz Rakushi, nós faz Shanyuki, né, um tipo de massagem para tirar, né, as doenças do corpo. Então a gente faz isso. Esse daí é um outro tipo de trabalho. A reza é uma outra coisa maior, é quando a pessoa está doente para morrer, né? Porque nós temos a doença da morte e tem a doença do físico só. E quando ela falou isso, eu entendi imediatamente que era aquele que a gente fazia na aldeia. Eu comecei a fazer esse trabalho, irmão Iauá. E a partir daquele momento eu senti uma conexão muito forte. Então, outra vez eu trouxe a minha família, fui visitar ela, né? E nessa visita que eu fiz, estava a Putanin grávida da minha filha, já do Mucá. A Putanin é a primeira mulher da nossa civilização. Da nossa civilização. Nunca existiu antes. Essa minha esposa que eu estou com ela é a primeira mulher da nossa história que entra no mundo espiritual do povo Iauanaó, da sua própria família. Entra no nosso terreiro. Nunca a mulher entrava. Como pajé, você quer dizer, né? Como pajé. Não é discriminação, porque desde o princípio foi assim. As mulheres têm seu papel muito importante dentro da tribo, mas nunca como um pajé. Os incas também eram. Então, Era só homem. ela entrou e quando ela chegou a se engravidar, já depois de 12 anos, né, a gente ficou preocupado o que é que ia acontecer, porque geralmente só os homens que eram pajé. Como é que a mulher se engravida? E a gente achava que ela nunca ia se engravidar. E foi uma gravidez muito
muito preocupante para todos nós, que não sabiam o que era o destino. Chegamos a um ponto de ver assim que eu, particularmente, ela mesma, a Putani, chegou a sonhar, eu sonhei, ou a mãe ou a criança. E nós já tínhamos decidido de tirar a criança. Já reuniu eu, a mãe, o avô dela, o Tatá, o Iauá, e a dona Negra, que era a senhora mais velha. E ele falou assim, não, ela é muito nova, vamos tirar a criança. Então, a Mucá, que hoje é a Mucá Charrua, nós tínhamos decidido já tirar ela, e quando nós viemos aqui no Rio de Janeiro. E aí nós falamos com a baixinha. E a baixinha falou, pegou no bolso da Putani, ela falou, não, essa criança tem que vir, ela vai nascer, ninguém vai precisar tirar essa criança. E essa criança, quando nascer, vai quebrar 7 potes. Até hoje não entendi o que ela queria dizer com isso. Mas uma das coisas que me volta na minha memória é que quando a Putani estava grávida da Mucá de 5 meses, nós viemos para cá, para o Rio. E nós fizemos um exame de ultrassom lá em Cruzeiro do Sul, numa clínica, e era um menino. Nós chegamos depois de 2 meses aqui em São Paulo, nós fizemos uma outra ultrassom, já com 7 meses, se confirma na outra clínica, que era menino. E nós temos até hoje os laudos com nós, como prova. Está com nós, os 2 laudos, lugares diferentes do Brasil, clínica diferente, médico diferente. E quando nós fomos, inclusive a médica de São Paulo deu um enxoval todinho, quando a Mucá nasce, a menina. Eu acredito que foi um passe, já que deu desse pote, é isso que eu deduzo até hoje, né? E a Mucá hoje é essa pessoa que nasceu, ela lê, ela faz a leitura de um ser humano num olhar, né? Ela tem bota um dedinho assim em qualquer uma pessoa e faz a tua leitura, o teu pensamento. Faz um scanner. Escaneia a pessoa. Se ele escaneia todinho. Incrível. E nós temos assim, cuidado dessa criança. Nós Maputani, nós não está exposto no nosso povo, nem fora. Estou comentando aqui porque eu estou falando de um livro de uma madrinha, de uma avó, de uma mãe, né, que como começou toda essa história. E a nossa relação foi muito, muito próxima. Ela falou para mim, o Tupinambá é da Amazônia, meu filho, é de lá. Né? E tem uma relação assim, muito forte. Então, aí você podia contar aquela parte de quando vocês trouxeram seu filho aqui. Sim, então, aí quando foi Então não houve muitos momentos assim, nosso encontro com a baixinha. Um dos momentos assim também muito, muito forte foi quando aconteceu na época da Eco 90, a Rio Mais 20. A Rio Mais 20, quando a gente veio para cá, já nasceu o segundo filho nosso, já do Mucá. Essas 2 crianças são do Mucá, porque nunca uma mulher mexeu no Mucá, nunca uma mulher jurou, né? A nossa formação espiritual é um juramento. Você pega essa planta sagrada e tu jura que a partir daquele dia você servirá a nossa espiritualidade o último dia da sua vida. Isso é uma mudança, é uma transformação sagrada. E daí você vai fazer uma dieta de 1 ano como prova a fidelidade à nossa espiritualidade. Então a Putani fez isso. Depois veio o segundo filho nosso, que foi o Mukavane, que era o homem. E o Mukavane é o profeta mais próximo de toda a nossa história. O Mukavane era um ser, era um profeta que falava com o Criador direto, em matéria. E o Mukavane que diz que do outro lado do mundo existia um outro povo, que era esse povo branco, que vivia que nem um formigueiro, que era muito tumultuado, muita gente, que era que nem colmeia de abelha, que tinha as caixinhas um em cima dos outros, vivia em cima do outro, e que viria através do rio. Esse profeta se chamava Mukavane. E por que ele era o Mukavane? Por que ele era o Muká?
Mucá é como se fosse a planta ser divina. E de por que ele é Mucavui? Ele trouxe a espiritualidade à terra ou ele foi da terra ao céu? É uma palavra móvel que tu se direciona para aquele lado. Ou subiu ou desceu. Encantou ou desencantou. Não tem exato. Para onde você pensar, ela tem o mesmo direcionamento. Então o Mucavui é esse filho. E ele começou também a ter muito problema, porque é muito forte dar um nome desse. Nunca foi dado para a pessoa hoje, na atualidade. Então essa criança começou a ter muita dificuldade de segurar esse nome, que não foi eu, foi o próprio avô dele que deram esse nome. Ele era do Mucá, então veio do ventre de uma mãe que tomou Mucá e um pai que tomou Mucá. Eles são dois filhos nossos que nasceram do Mucá. E nunca vão precisar tomar nenhuma planta. Eles não têm que jurar nenhuma planta, eles já são. Eles são em pessoa e físico. São duas crianças. E nós dissemos eles. E ele está tendo muita dificuldade, e fomos lá até Baixinha. Baixinha já estava meio debilitada, não podia. Eu fui visitar ela. Nós fomos lá, eu e a Putani, né, o Perfeito, o Mucavui. E foi quando ela pediu para o Sebastião fazer um trabalho para ele, ela orientando ele, né? E foi uma coisa muito interessante aquela vez, porque ele só tinha apenas 2 aninhos. E quando o Sebastião estava fazendo o trabalho, ele pediu as flores, As folhas. pegou da mão dele, meteu a folha dentro da taçazinha que tinha água e saiu jogando em todo mundo, fazendo trabalho em todo mundo, jogando, fez limpeza em todo mundo e depois terminou e jogou lá fora. E ele, então vem nessa linha, muito forte. E ele melhorou? Ele está ótimo, ele ficou bom, Aí assim, aí pediu para ele ficar, até ele ter 6 anos, não visitar o Aldeia Sagrada. Foi a orientação que... Porque foi passado, até enquanto ele ter 6 anos, ele não visitasse a Aldeia Sagrada. Porque parece que os grandes espíritos dos avós dele, que é dos meus avós, do bisavô dele, que estavam trabalhando com ele. E ele era criança, não tinha como segurar. Agora ele já tem 6 anos. Agora ele vai na Aldeia Sagrada. Ele sai sozinho. Hoje ele sai, à noite ele sai para passear. Eu não vê. Ele chega. Ele sai à noite? Sai à noite. Ele sai, quando a gente pensa que não, já vem para deitar. Ele sai à noite? Ele sai à noite. Ele sai à noite para passear. E quando a gente pensa que não, ele já está chegando. Não tem lanterna, não tem nada, não precisa de farol, de nada. E eu quero assim resumir com isso assim, a nossa relação muito forte com a Baixinha, com os caboclos. Muito presente. Seu Tupinambá. Com o Tupinambá muito presente, muito firme na nossa casa. E a gente tem procurado dentro da nossa casa não comentar. Por causa da nossa própria linhagem, por causa da nossa própria... a família Yawanawá, que tem uma hierarquia, que tem tudo, né, mas eu, a Putani, minhas filhas, sabe todo, né, uma casa, uma proteção, uma família que nós temos. Então assim, ela sempre esteve presente. Lamento muito que nós combinamos várias vezes de ela ir na aldeia, não podemos ir. Mas eu queria poder, já falei isso para o Nilo, como o Nilo veio do ventre dela mesmo, eu queria que o Nilo fosse um dia cumprir essa missão de ir lá visitar a gente. Isso não significa que toda a igreja da Baixinha, né, a nossa casa, que é a nossa igreja, que lá também é a nossa aldeia, que a gente for lá, mas eu queria que o Nilo pisasse naquele terreiro, já estou acertando com ele, para fechar essa parte que a própria ela não pôde fazer pessoalmente, mas ela está com a gente e trabalha naquela casa. E dizer assim a todo o grupo, né, que tem acompanhado e conheceu ela, que segue hoje esse ensinamento dela, que hoje está espalhado no mundo, né, que eu pude ver isso no México, o patrono do Caboclo Tupinambá,
né, da igreja lá no México, que me deu assim uma emoção tão grande, né? Eu acredito que é assim em muitos lugares, Estados Unidos, Holanda. vários lugares. Então, assim, nosso carinho na nossa casa não é diferente. É isso. E a gente espera que vocês possam um dia ir numa gira nos visitar, que vai ser uma grande alegria para todos nós. Eu vou levar o Mukavane e a Muká Charro para um trabalho de gira No nosso terreiro, no nosso terreiro lá em que é seu terreiro, viu? lá em Lamiar. Aquele que a gente põe o pé no chão mesmo, não é nem na igreja. É onde eles vão trabalhar lá. Amém. Obrigada. House.